A unidade 2, divisão celular. Nessa unidade, a gente vai ter 3 temas. No tema 1, ciclo celular, o 2, a mitose e o 3, a meiose. O que podemos começar aqui sobre a divisão celular? A gente viu nas outras aulas sobre células, né, os componentes principais de uma célula. Nós já sabemos que são o núcleo, onde vai ter o DNA, o RNA, em algumas células, não é todas, lógico, o citoplasma e a membrana plasmática. No caso aqui, vamos ver que todas as reações químicas e mudanças que ocorrem em uma célula compõem o seu metabolismo. Então, essas reações permitem que a célula obtenha energia, desempenhe a sua função de forma normal, de forma apropriada, né? E cresça e restabeleça as partes que vão se desgastando até ser dividida. Como assim até ser dividida? É o processo de divisão celular, que tanto pode ser a mitose como pode ser a meiose. Uma célula pode ser dividida em duas formas. Sempre vai ser assim. Por meio da mitose, em que cada uma célula origina 2 novas células idênticas à inicial. E a outra fase é a fase da meiose, em que ocorre a formação de células com a metade da quantidade de material genético de DNA da célula inicial. Por que a metade? Porque vão se completar através de quê? Como é uma divisão celular, ela vai ocorrer através de uma reprodução. Metade de uma célula animal vem do pai, outra metade da célula animal vem da mãe. No caso, animais filhotes, tanto seres humanos como os animais que têm filhotes, como plantas também ocorre isso. Fungos, bactérias, menos os vírus. Vírus não, são seres acelulares. Se são acelulares, não tem célula, não tem núcleo, não tem citoplasma, não tem DNA, tem o RNA, tem um componente, mas sozinho o RNA não dá para sobreviver, né? Então ele é considerado um parasita celular obrigatório. Uma célula pode ser dividida em 2, como eu já falei, né? E essa mitose, no caso da primeira divisão, ela vai acontecer onde? Dentro do DNA de uma célula, ou seja, ela tem que ter o núcleo para que ocorra a divisão celular. A mitose está relacionada com a multiplicação das células do corpo que pode sofrer divisão celular. E a meiose, com a produção das células de reprodução, conhecida como gameta, óvulos e espermatozoides, no caso da espécie humana e de outros animais. Mas existe também seres vivos que não têm essa parte da divisão. Mas com o tempo, decorrer, se especificamente for alguém estudar algo relacionado a isso, vai ver de forma mais aprofundada o assunto. Nesta unidade, a gente vai ver as etapas da divisão celular. Para conhecermos as etapas, que são várias etapas, temos que primeiro saber como é esse ciclo celular. Por que chamado de ciclo? Porque tem uma fase inicial, tem uma intermediária, a interfase, e essa fase vai terminar na divisão final para posteriormente começar tudo de novo. Por isso que é um ciclo celular. Constantemente as células estão tanto se multiplicando como está se dividindo. Então, o que a gente pode saber? Por exemplo, dando um exemplo de a cicatriz de uma ferida, de um machucado. O que a gente pode ver com o tempo, o que acontece com essa ferida, esse machucado. Com o tempo, as células vão lá fazendo os processos dela, as funções que elas têm para fazer, e com o tempo esse machucado vai se fechar e vai ficar somente o quê? Uma cicatriz. Parece muito estranho que o tecido cortado se refaça. E se é verdade que a pele se desgasta dia a dia, por que ela não se abre novamente?
com feridas. Por que acontece isso? A célula vai se regenerando. Dá para imaginar isso, só que ninguém fica... Acho que só quem vai estudar o assunto mesmo, que vai analisar. Mas ninguém fica 24 horas observando uma ferida se fechar, né? Mas lá com o tempo ela vai se fechando, por quê? Porque novas células foram divididas, foram se multiplicando e fez com que novas, no caso uma ferida na pele, novas células epiteliais se formassem e fechassem aquele ferimento. Você já refletiu porque e como as crianças crescem? Será que isso acontece somente por haver a correta absorção dos nutrientes que existem nos alimentos ingeridos? Não, né? O ser humano se origina de uma única célula que se formou da união de um óvulo e um espermatozoide. Isso através da reprodução, né? Da fecundação. Considerando que óvulos e espermatozoide, que são duas células sexuais, também são células, qual é a diferença entre essas células e as células que já foram formadas? Será que vocês conseguiriam saber qual é a diferença que existe entre essas duas? Aí pede para anotar a observação a respeito da questão, para que a gente possa estudar. Mas eu digo assim, tanto as células já foram formadas, como as que ainda vão ser formadas, acontece esse ciclo celular. Lembrando do ciclo vital, né? O que é que diz o ciclo vital? Nasce, cresce, desenvolve-se, reproduz e morre. É o ciclo vital, o ciclo da vida é isso. Da mesma forma, acontece com as células dentro do organismo. Elas nascem, crescem, desenvolvem, vão dividir, vão se multiplicar e com o tempo vão se desgastar e vão surgir novas células. Divisão celular. Você um dia já foi uma única célula. Lógico, todos nós fomos originados de uma única célula e à medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, essa célula vai o quê? Se multiplicando. Essa célula, depois de incontáveis divisões celulares, formou um ser com trilhões de células, que depois se transformaram e se especializaram, constituindo, por exemplo, a superfície do corpo, a parede interna da boca, a superfície do corpo internamente, a parede interna de outros órgãos, como o intestino. E nesse exato momento, essas células ainda estão se dividindo. A raiz de um cabelo também, que no cabelo, o fio do cabelo também tem um DNA. É tanto que os cientistas forenses utilizam DNA tanto para saber indícios de investigação, tanto através de um fio de cabelo, como secreções, como a saliva, lágrimas dos olhos, sei lá, outros tipos de secreções que também lá vai ter, o próprio sangue também, lá vai ter contido tanto DNA, como eles podem fazer o sequenciamento desse DNA e descobrir 1001 coisas nas investigações que eles estão fazendo, inclusive casos de paternidade. No caso dos organismos multicelulares, como os seres humanos, por exemplo, é pela multiplicação de suas células que eles crescem, substituem células velhas e repõem células danificadas ou mortas. Para os organismos unicelulares, aqueles que só têm uma única célula, como por exemplo as bactérias e os protozoários, a divisão celular é a forma de reprodução delas. Elas vão se dividir, sim, vão, mas através de quê? Da sua reprodução, divisão celular, que é uma maneira de se reproduzir totalmente diferente de outros organismos multicelulares. Então, existem células que não se dividem mais depois de determinada idade dentro do organismo. É o caso das células musculares ligadas ao esqueleto e das células nervosas, que são os neurônios, que está lá no sistema nervoso, que já foi comentado sobre isso, né? As células da glia. Por que a gente pode dizer que não vai haver mais divisão celular nessas células?
por conta do processo chamado envelhecimento. A partir do momento que o corpo vai se desgastando, vai envelhecendo, vai passando o tempo, quanto mais tempo vai passando, mais determinadas células vai se desgastando, vai perdendo aquela capacidade que ela tinha antes. Mas as células não vão se renovando, não vão se dividindo, não vão se multiplicando? Vão. Mas tem um determinado prazo para isso. É tanto que uma das coisas que muito se busca é como tanto perpetuar a espécie, no sentido de como o bem-estar, de como as pessoas vivem mais. Imagina ultrapassar a taxa de mortalidade, a taxa de vida na Terra, mais de 80, 90, 100 anos de idade. Isso na busca de quê? De que essas células, falando assim cientificamente, de que essas células se renovam a cada dia, mesmo com o passar da idade, mesmo com o passar do tempo, para que tenha uma qualidade de vida que chegue ao ponto de existirem seres vivos, né? No caso aqui, especificamente seres humanos, que possam viver mais de 90, 100 anos de idade, tranquilamente e com qualidade de vida. Tem cientistas que estudam isso, né? Estão em busca disso. Ou seja, como se estivesse tentando barrar o ciclo da vida, né? Adiar cada vez mais o ciclo da vida. No caso aqui, na divisão celular, temos a intérfase, que é essa parte da intérfase é como se fosse algo intermediário, que vai do início, o meio e o fim. O ciclo celular corresponde ao período entre o final da divisão de uma célula e o início de uma nova divisão, ou seja, está constantemente multiplicando, dividindo, trabalhando para o funcionamento de uma célula. Na maior parte do tempo, a célula desempenha as suas funções vitais em uma fase chamada de intérfase. Essa fase, a intérfase, por exemplo, lá na célula do pâncreas, vai produzir o quê? O suco pancreático. Só um exemplo assim, de um determinado órgão que se utiliza da célula. Essa célula, na sua maior parte do tempo, quando chega na fase da intérfase, vai estar lá dando a função do quê? De outros órgãos, para que outros órgãos vai trabalhando. Se essa fase prepara condições da célula para iniciar uma nova divisão, propriamente dita, a mitose ou a meiose vão ser o que vai determinar essa divisão. Por exemplo, o que a gente pode observar? A célula do pâncreas, que vai originar o suco pancreático, está lá trabalhando em perfeita função. O que está acontecendo lá dentro dessa célula? Primeiro está havendo uma divisão celular, chegou na fase da intérfase e a divisão continua. Chegando nessa fase da intérfase, é a fase em que o suco pancreático está sendo produzido e liberando e funcionando e produzindo sem deixar de funcionar, entendeu? Sem deixar de parar. A partir do momento que há um desgaste na célula, seja por qualquer motivo, o que pode acontecer? A produção do suco pancreático dentro do pâncreas pode reduzir, pode diminuir ou pode ficar desregulado. Porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não pode nem ser muito, nem ser menos. Não pode ser um desgaste total, nem que seja parcial, mas cedo ou mais tarde vai ter algum problema para essa célula que está em constante divisão. Se acontece algum problema que prejudica a produção do suco pancreático, com certeza esse órgão, o pâncreas, vai se desgastando. Mais uma vez aqui no livro de vocês vai falar sobre o pâncreas, né? É bem a terceira vez que fala sobre esse órgão vital chamado pâncreas. Então, se há um mau funcionamento, um desgaste, uma mutação, seja lá o que for, nesse órgão, vai influenciar diretamente na produção do quê? Do suco pancreático, que vai interferir no funcionamento e vai gerar certos tipos de doença, inclusive algumas doenças que talvez ainda não tenham nem cura.
Então, a intéfase é o período do ciclo celular em que a célula aumenta o seu volume, aumenta o seu tamanho e aumenta o número de organelas que fazem parte dela. Nessa célula, não só vai acontecer o cumprimento de suas atividades, de suas funções vitais. Vai acontecer também o quê? Paralelamente com isso? A reunião de condições para poder dividir a célula e originar células filhas. E essa fase da intéfase é conhecida como G1. O G1 significa intéfase. Intéfase da fase 1 da meiose, conforme o esquema que vai ser visto posteriormente em suas atividades. A partir deste momento, inicia-se a fase conhecida como S. A fase S, ela vai acontecer o quê? A duplicação do material genético, duplicação do núcleo, duplicação do DNA, que lá dentro está o DNA, dentro do núcleo, né? E ele está organizado de que maneira? De cromossomos, vários cromossomos. Ao final da divisão celular, as duas células filhas devem possuir a mesma quantidade de material genético da célula inicial, ou seja, é uma cópia, né? Ela está fazendo todo esse processo para dar origem a uma nova cópia idêntica daquele material genético que já existia antes, né? Então, nessa fase, cada cromossomo se duplica. No caso do ser humano, são quantos cromossomos? 46. Quando há divisão, o que acontece? 23 cromossomos são da mãe e 23 cromossomos são do pai. É um processo de divisão e união. A matemática é essa, é um processo de divisão e união. Primeiro, dividindo 46 cromossomos. Um ser humano completo vai se dividir, vai ficar com 23. Do outro lado vai ficar 23. Mas quando ele vai haver a fecundação e a reprodução, esses 23 vão se somar e a multiplicação. Ou seja, de 23 vai gerar 46, que é um ser humano completo. Após essa preparação, a célula com seu material genético duplicado finaliza algumas atividades e prepara-se para a divisão celular da fase 2, que também é chamado de G2. Tem a fase 1, G1, tem a intéfase, que é esse intervalo, né, que dá entre o 1 e o 2, e tem a fase 2, que é o G2. Inicia a divisão propriamente dita, conhecida como mitose. Ou seja, sempre vai acontecer o quê? A meiose, a intéfase e a mitose. E cada uma delas existem fases. A mitose tem fases, a meiose também tem fase, e esse ciclo que acontece no ciclo celular, na intéfase, também vai ter as suas fases. O núcleo em intéfase. Na esquerda, podemos ver aqui, acompanhando o material de vocês, uma célula vista ao microscópio. E nessa célula à esquerda, dá para ser visto como ela está em período de intéfase. O que quer dizer isso? Ela está em processo de divisão celular. Não se dividiu ainda, ela está num processo em que ocorre a divisão celular. Você já deve ter ouvido também falar em células tronco. Essas células estão presentes em embriões e em alguns tecidos como osso, músculo e sangue. Elas possuem a capacidade de se dividir e dar origem a outros tipos de células, ou seja, elas têm a capacidade de se especializar. Por esse motivo, os cientistas têm cada vez mais investido em pesquisa com células tronco, visando recuperar tecidos danificados por doenças ou traumas. O que seriam esses traumas? Por exemplo, uma pessoa que se acidentou, quebrou a perna e a perna não tinha mais jeito, ela teve que amputar a sua perna. Existem cientistas estudando que acreditam que futuramente com as células tronco pode haver uma regeneração celular de partes que foram perdidas do corpo. No caso, tanto para a doença, que já tem estudos que são feitos e que
é injetado células-tronco como para traumas, no caso aqui ele não especificou, mas são os traumas mecânicos, digamos assim, como acidentes, a perda de um braço, a fratura, né? O fraturamento de um braço, de uma perna, então a perda de um dente, tudo isso que possui células-tronco. É a capacidade de dividir, especializar e formar novas células. Como exemplo, podemos citar um exemplo bem conhecido do uso das células-tronco, que estava sendo estudado e utilizado, daquele ator que sofreu a doença que ele tinha, se não me engano, era o mal de Alzheimer, uma doença genética, degenerativa, e que aos poucos ele ia perdendo os movimentos, tanto de forma interna como externa, né? Ia entrar no estado vegetativo. Foi utilizado células-tronco nesse ator, aquele ator do super-homem, o primeiro super-homem que existiu, pronto, aquele ator que ele sofreu um acidente gravíssimo no cavalo, e para completar parece que ele tinha, com o tempo ele foi envelhecendo, parece que ele tinha também o mal de Alzheimer, que é outro fator que causa degeneração da célula. Então, foi usado células-tronco nele, infelizmente as pesquisas terminaram porque ele entrou em processo, ele faleceu, entrou em processo de falência, né? Mas as pesquisas ainda continuam e estavam tendo resultado. Ele estava começando a mexer certas partes do corpo dele, como a mão, com o uso das células-tronco. Mas é um processo demorado de estudo. Aí aqui tem uma atividade que fala da análise de um esquema de ciclo celular. O esquema ele vai mostrar o quê? A representação do ciclo de vida e divisão da mitose de uma célula. Analisando o que a gente pode observar, mostra aqui o círculo da sua face, né? O desenho em formato de um círculo, por quê? Porque é o ciclo celular. Então, mitose e ciclo celular pode ser considerado sinônimos. Aí está perguntando por quê. Analisando aqui o desenho, dá para dizer que é um sinônimo? A mitose, ela é um processo de divisão que tem começo, meio e fim. A meiose também. O ciclo celular seria considerado uma mitose? E por que disso? Analisando aqui esse gráfico, ó, temos o quê? O G1 de verde, a fase S e a fase G2. E entre elas tem a mitose. Essa mitose, que é o que vai iniciar o processo de divisão, vai estar junto com a intérfase. Porque é um ciclo, né? Tem que começar, tem começo, meio e fim. Se começa com a mitose, vai no G1, o S, o G2 e termina de novo na mitose. E entre esse intervalo vai ter a intérfase, que a intérfase é onde vai estar acontecendo todo o funcionamento da célula, todo o processo de fabricação, de produção, de divisão, tudo isso está tudo junto. Então, dá para considerar uma mitose, essa divisão da célula, divisão simples da célula, com o processo de ciclo celular? Sim ou não? E por quê? Né? Está bem claro aqui dizendo, através da análise do gráfico. Na 2 vai dizer assim, o que ocorre com a célula ao final do ciclo celular? Ou seja, o que vai acontecer na célula após a mitose? Se ela começa com a mitose e ela termina na mitose, o que vai acontecer após isso? Se o ciclo celular ele não para, ele está sempre em constante divisão e multiplicação com as suas etapas, o que acontece após tudo isso? Após terminar o início, meio e fim da divisão? Provavelmente o normal é que continue, né? O ciclo celular continue no seu processo de divisão e multiplicação. Já que na 3, a fase em que a célula passa mais tempo em intérfase, quantas e quais são suas fases? Mais uma vez é só observar o gráfico. Quantas e quais são? Se temos o quê? Mitose, fase 1, que é o G1, a fase S e a fase 2, que é o G2.
Quanto dá isso? 1, 2, 3, 4. 4 fases. E está acontecendo tudo isso aonde? No ciclo da célula, juntamente com a intérfase, tudo ao mesmo tempo, não é isso?